Meus amados irmãos, mais uma vez, com muita alegria, estamos neste programa e eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor e dizer que é uma honra recebê-los nesta noite. Nós temos a oportunidade de fazer a exposição da Palavra de Deus neste programa que você já conhece, a Bíblia e a Família. Este programa é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E eu quero te convidar, como sempre fazemos, a fazer uma oração inicial neste belíssimo programa nesta noite. Oramos ao nosso Deus. Santo Deus, neste momento nós somos gratos a Ti por essa oportunidade, pedindo ao Senhor que a Tua mão potente possa estar sobre nossas vidas, sobre esta casa, sobre este lar, sobre este local onde o Teu filho, a Tua filha está assistindo neste instante. Pedindo a Deus que a sabedoria do Senhor possa estar acompanhando este programa nesse instante, através da exposição da Sua Palavra. Que a Tua Palavra encontre guarida nos corações nesta oportunidade, ó Deus. Esteja conosco, esteja presente, tome frente. Nós oramos assim, dando início a essa programação no nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, para esta noite nós estamos no estúdio diferenciado e nós iremos trabalhar uma temática muito importante para a nossa família. E nós temos para esta noite dois convidados ilustres. Está presente conosco para fazer a exposição da Palavra de Deus o nosso indigno pastor Djalma Silva. Seja bem-vindo, meu pastor. É isso aí, amado. É um prazer também estar nesta programação, fazendo parte. E eu espero em Deus de que você que está nos assistir possa aproveitar, se alimentar da palavra de Deus. Você, como as mulheres chamam, maridão, não é? E possa se ajustar à palavra de Deus, a Bíblia, que chamamos sempre o Manual de Deus. Então o Manual de Deus, ele tem todas as diretrizes para que você, eu, nós, homens, maridos, possamos ser um marido assim, quem sabe, parecido até com Cristo. Glória a Jesus. Seja muito bem-vindo, evangelista Roberto Brito, é uma honra recebê-lo. Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmão Josimar. Também é um grande privilégio, né, poder participar deste programa, tratando de um tema assim, muito desafiador, né, para todos nós. Todos nós que estamos aqui, estaremos aqui comentando, né, alguns textos bíblicos, debatendo, conversando. E também eu creio que é desafiador para quem está em casa ouvindo, né, assistindo, participando. Então, certamente será uma noite de muito aprendizado, né, na palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, os nossos convidados estão aqui nesta noite aptos para fazer a exposição da palavra de Deus em um tema que é muito sugestivo, um tema ímpar, singular para esta noite. Nós iremos aqui fazer a exposição da palavra de Deus na temática liderança amorosa masculina. Liderança amorosa masculina. Nós estamos na temática, né, de papéis no lar e nós vamos hoje colocar o marido em jogo nesta noite. Liderança pauta, né? Amorosa masculina. E nós vamos nos ater a um texto bíblico. Nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e eu quero te convidar a abrir a Bíblia aos Efésios, capítulo de número 5, do versículo 25 até o versículo de número 23. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Logo após essa leitura, nós vamos a um louvor, porque depois nós queremos ouvir dos nossos convidados a exposição da palavra de Deus diante de algumas questões que vamos levantar nesta noite a respeito desta liderança amorosa masculina. O papel do marido na família. Então o texto nos diz assim, Efésios capítulo 5, no versículo 25 até o versículo de número 33, diz assim: Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixarás o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão a dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de por si mesmo, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esse é o texto base para o nosso tema desta noite, liderança amorosa masculina. Depois deste louvor, nós vamos de fato ouvir a exposição da palavra de Deus através dos nossos convidados. Vamos para este louvor e já retornaremos no nome de Jesus. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, a maior prova de amor que Deus teve para conosco, mandou seu Filho sofrer em nosso lugar para garantir a nossa aproximação para com Deus novamente. Vamos louvar a Deus. O amor de Deus brilha em mim, desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor. Era o Cristo de Deus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor. Seu sangue caía em prova de um grande amor. Em agonia, por mim tudo sofria. Jesus, 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 Jesus Santo agora está em glória, junto com o Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceite a Ele e seus pecados perdoará. Olha para o céu e comece a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Clame este nome para te consolar. Jesus, Jesus, Jesus. Olha para o céu e começa a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Chame esse nome para te consolar. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o nome bendito de Jesus. Meus irmãos, estamos de volta à Bíblia e à família neste programa da Igreja da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Nós estamos nesta noite com o tema proposto: liderança amorosa masculina. Então, os maridos estão prontos para receber a palavra de Deus. Então, nada mais justo do que nós temos aqui homens casados, né? Está sentindo a falta aí das mulheres, mas o papo hoje é com os homens e nossos convidados estarão nesse instante fazendo a exposição da palavra de Deus e vamos nos encaixar nessa liderança que deve ser amorosa. Vamos nesse instante partir para nós ouvirmos os nossos convidados e eu quero já lançar o primeiro desafio para vocês. Pastor Djalma, evangelista Roberto Brito, fazendo a primeira pergunta. Nós lemos o texto e nós vimos a respeito do marido. Como que Deus, através da Bíblia, vai definir um marido de verdade? Olha, Josimar, o marido de verdade que Deus quer que sejamos, verdade é que nós não podemos declarar que somos perfeitos, somos maridos perfeitos, 100% amorosos, porque a Bíblia Sagrada, do livro do Gênesis, diz que a partir do capítulo 3 do livro do Gênesis, houve uma mudança muito profunda na vida do ser humano e o homem foi atingido. O homem como cabeça, como líder, que Deus deu esta posição ao homem, e o homem gradativamente foi perdendo, mas graças a Deus que na cruz de Cristo, este homem, eu, você que está nos ouvindo, acredito que você que está a nos ouvir depois dessa programação, você será um marido assim mais amoroso, reconhecendo de que você tem um modelo número 1 como líder maior, líder mor. E verdade é que nós, como maridos, temos que assumir a liderança da nossa família. Então, o marido de verdade, à luz da Bíblia, porque o programa é a Bíblia e a família, e o tema muito sugestivo, a liderança amorosa do marido. Então, o marido de verdade, à luz da Bíblia, ele tem que ter segurança, ele tem que ser forte, mas acima de tudo ele tem que ser servo. Porque está provado de que quem não serve também não serve para ser um líder. Sim. Um dos pré-requisitos para a liderança é você ser liderado. Liderado fala de servir a alguém. Sim. Então, o marido de verdade, à luz da Bíblia, como disse, repito, tem que ser um homem seguro, um homem forte e, sobretudo, um homem servo e disposto a servir de uma forma diferenciada. É um servir que, se preciso for, ele morre pela sua família. Sim. Recentemente, nós lemos uma reportagem ali no Oriente Médio, quando um soldado israelita, ele estava num posto de segurança de uma área e ele não estava sozinho, ele estava com a sua noiva. Não era nem esposa, era noiva. E ele foi atingido por um terrorista e foi declarado que ele protegeu a sua noiva. Ele foi executado, foi a óbito, mas a noiva escapou, sobreviveu. Então, repito, um homem, um verdadeiro marido, um marido de verdade, ele tem que ser forte, tem que ser disposto a servir e, se preciso, dar a sua vida em favor da sua família.
Então, é este o padrão bíblico. E não foge do exemplo que é Jesus. Sim. Tudo isso Jesus fez. Jesus é o exemplo maior, porque ele se sacrificou em favor da sua igreja, não é? Deu a sua vida. Então, é o amor singular, é o amor que não pode, por mais que alguém traduza esse amor, defina esse valor, é indefinido. Há um louvor, há uma canção que diz que se os mares fossem tinta e todas as hastes fossem caneta e todos os homens escrivães, mesmo assim não se conseguiria definir o amor de Deus. O amor de Deus enviando Jesus para dar sua vida em favor da igreja, que segundo a Bíblia é a futura esposa de Cristo. Não é? Muito bom. E o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então Jesus é o nosso padrão, é o nosso modelo, não é? É verdade que ele não passou como humano, ele não casou, claro, mas ele é, como a Bíblia diz que ele era 100% homem, mas 100% Deus. Ele não precisou, mas ele deixou o exemplo de que nós devemos amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Quem é a pessoa que está mais próxima de nós? Homens. É a esposa. Então eu considero o amor um grande desafio para o marido. O marido, como líder amoroso, eita, que grande desafio. Mas é possível com a ajuda de Deus. Perfeito. E hoje a questão do marido, né? Nós estamos falando a respeito do marido de verdade. Essa foi a pergunta, né? Como Deus define esse marido de verdade? Hoje a sociedade define o marido, talvez de verdade, na sua masculinidade, né? O homem, o mandão. E na realidade não é isso, né? A Bíblia não mostra isso. Não é isso, evangelista Roberto Brito? Qual a definição dessa masculinidade junto com essa questão marido de verdade à luz da Bíblia? Eu creio que o que a gente já acabamos de ouvir, né, pelo pastor, já traz uma luz muito forte sobre essa questão, né? O marido de verdade, o homem de verdade, né? Quando a gente pensa num papel familiar dentro do lar, podemos definir, né, vamos dizer assim, como o homem de verdade, ele está disposto não só a viver pela família, pela esposa, né? Não é só aquele que vive pela esposa, mas também aquele que vai até as últimas consequências. E quais as últimas consequências? Morte. Se for preciso até morrer. Por quê? Porque Paulo faz essa analogia exatamente de Cristo e a igreja. Assim como Cristo deu, né, entregou a sua vida pela igreja. Então o marido de verdade, né, o homem de verdade que entende o seu papel dentro do lar, ele precisa estar consciente que a sua vida deve ser de acordo com aquilo que a Bíblia diz, não com o que a sociedade diz, a televisão, as novelas, os filmes, mas o que a Bíblia diz é que o homem de verdade, o marido de verdade, ele está disposto a dar até a sua própria vida, né, por amor à sua esposa. E quando a gente fala disso, a gente entende que esse amor, essa liderança, ela vai se revelando pelas atitudes dentro do lar, né? Então o marido de verdade, ele vive, ele morre se for preciso mas ele é uma pessoa que abençoa sua casa, sua esposa. O marido de verdade, à luz da Bíblia, né? Aquele que nasceu de novo, né? Que passou pelo processo da regeneração. Então ele não amaldiçoa, ele abençoa. Ele é um abençoador do seu lar. Então ele abençoa, ele protege, ele santifica,
Tudo isso Paulo falou aí, conforme nós lemos em Efésios capítulo 5, ele cuida da sua esposa, né? Em todos os sentidos que a gente possa entender essa palavra. Então, o marido de verdade, segundo a Bíblia, é esse marido que segue o exemplo de Cristo e ama a sua esposa até as últimas consequências, até, se preciso for, entregar a sua própria vida. Meus amados irmãos, marido que nos ouve, marido de verdade é tudo isso e tem muito mais. Se nós tivéssemos tempo, né, pastor? Se nós tivéssemos tempo para falar um pouquinho mais a respeito de marido de verdade. Então, o principal aí, a principal característica desse marido de verdade é o amor. Amor. E esse amor foi dito com muita perfeição aqui, e o irmão Roberto Brito usou essa linguagem compreendida. Além de dar a vida, ele está disposto a morrer. Ele está disposto a morrer pela família. Tem poucos assim, né, pastor? Tem poucos que têm essa... Mas principalmente quando o homem ele passa pelo processo sobrenatural que chama-se, principalmente quando o homem passa pelo processo do novo nascimento, que é um processo sobrenatural. Sim. Ele tem tudo para ser um marido amoroso, não é? Um marido, como diz o tema, um líder amoroso, cumprindo os seus deveres. Principalmente, não é que os demais maridos eles não tenham, mas principalmente os que renasceram para Deus através do Evangelho. Perfeito. E ele vai ter acesso ao manual, que é a Bíblia Sagrada, ele vai ter essa preocupação, porque a obra da regeneração vai nos aproximar muito da Bíblia, vai nos aproximar da palavra de Deus. Perfeito. Então, marido, você que nos ouve, talvez ainda você não se decidiu para Cristo, não está passando por esse processo de regeneração, de santificação, de justificação, você tem a oportunidade. A sua família depende disso também. Ficou muito claro isso aqui, o pastor Djalma deixou esse adendo, e é verdade isso. O homem que aceitou a Jesus Cristo, ele tem uma possibilidade a mais do que qualquer outro homem, de realmente ser um líder amoroso, o que a Bíblia propõe para este homem. Nós vamos continuar ainda nessa exposição da palavra de Deus, mas antes nós vamos para um louvor. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus e logo após nós estaremos retornando para essa temática, liderança amorosa masculina. Nós estamos falando com você, marido, nesta noite. Vamos para esse louvor e já retornaremos no nome de Jesus. Quem és tu? Oséias de Paula gravou certa vez e nós vamos louvar a Deus com este hino. Quem és tu? Me perguntaram certo dia com ironia atroz. Quem és tu? Que até os mortos dos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotaste, ó inacessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus,
amados irmãos, estamos de volta com esse tema, a liderança amorosa masculina. E nós vamos continuar ouvindo os nossos convidados, pastor Djalma Silva, evangelista Roberto Brito, que está fazendo a exposição da palavra do nosso Deus. Pastor Djalma, nós lemos o texto em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 33, e trata de um assunto que é muito visível aqui, que fala a respeito do amor. E eu faço essa pergunta para o Senhor: por que Deus deu aos maridos esta ordem: amai vossa mulher? Olha, acredito perfeitamente de que, pela mesma razão, pelo mesmo motivo, pela mesma razão que Deus também deu uma ordem às esposas para serem submissas ao seu marido. Sim. Só que o apóstolo Paulo, ele enfatiza de que o amor, que essa responsabilidade tamanha que está sobre o marido é infinitamente maior do que a ordem que ele deu à esposa. Verdade é que muitas esposas, elas pensam até que essa submissão, ela é bem mais difícil do que o amar. Porém, é muito fácil a pessoa submeter-se, não é? Sem amar. Sim. Não é? Agora, amar já está dentro da submissão. Sim. Não é verdade? Então, Paulo, o apóstolo, ele sabia que os maridos, eles lutam muito nesta área, visto que quando houve a queda, lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 16, seria muito bom a gente conferir o que está escrito na Bíblia, já que o programa é a Bíblia e a família. No capítulo 3, quando Deus lançou aquela sentença dirigindo-se à mulher, capítulo 3, versículo 16, veja a expressão bíblica: e à mulher, e para a mulher, Deus disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Nesta versão, e ele te governará. Então, através da queda, Deus, que foi o arquiteto da criação, do casamento, da união marido e mulher, então Deus estabeleceu podemos dizer assim, o decreto estabeleceu essa lei, que a mulher seria governada pelo homem depois da queda. Isto é, o homem passaria a governar, sim, sobre a mulher. Mas com a queda veio também esta tendência do homem como transgressor, a uma tendência daquela natureza do homem de dominar, e podemos até dizer, de oprimir ao invés de amar. Não é? Entendi. Ao invés de amar a esposa. No Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, a lei diz assim: amai, ame o seu próximo como a si mesmo. E lá no Novo Testamento, veja bem, no Novo Testamento você vai ver que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, veja o peso, a responsabilidade do homem em amar a sua esposa, mesmo sendo líder.
como líder, até como líder, ele recebeu uma responsabilidade maior, pois a Bíblia diz que a quem muito se dá, muito se exige. É verdade. E o amor é uma tamanha responsabilidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, você pode conferir na sua Bíblia, é uma expressão muito forte. Veja o peso, o que é realmente o amor. Capítulo 13 da carta aos Romanos, e o versículo de número 9, ele recomenda, ele faz assim, olha, ele faz uma recomendação: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, citando a lei, né, lá do Deuteronômio, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Veja o resumo de tudo isso aí: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se você voltar ao versículo de número 8, a última parte do versículo diz assim: quem ama, a última parte do versículo 8 diz: quem ama o próximo, ele cumpriu a lei de Deus, toda a lei. Então veja que tamanha responsabilidade o homem recebeu de amar, Olha, liderar, hein? 13:10. E o 10 diz assim: o amor não pratica o mal, não, absolutamente não, principalmente contra o seu próximo. Existem muitos maridos que tem marido que até bate na mulher. E Paulo disse assim: olha, você deve amar a sua mulher como você ama a si mesmo. Deve cuidar como você cuida do seu próprio corpo. E você imagina um homem batendo no seu próprio corpo. Esse homem está necessitando de uma internação no hospital psiquiátrico, não é verdade? Verdade. Então eu estou enfatizando o peso que é o amor. Essa tamanha responsabilidade que Deus colocou nos ombros do homem líder da família, cabeça da família. Então, homens, maridos, ame a sua mulher. Lembro mais uma vez que há uma tendência do homem querer oprimir. Sim. Mas o homem renascido de Deus, ele não oprime. Ele ama a sua mulher. Até porque se ela é cristã, se ela é cristã também como ele é, ele deve lembrar de que ela foi comprada pelo mesmo preço. Jesus, ele deu a sua vida, não é? Também por ela. Então, mais uma razão para que o homem ame a sua mulher. Muito bom. Quando o pastor estava falando a respeito do marido, tem alguns maridos que oprimem a mulher. Temos um texto bíblico, Colossenses, no capítulo 3, e o versículo 19 diz: maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Não a trate com amargura. Através deste versículo, eu gostaria de fazer uma conexão com o texto que nós lemos de Efésios 5. Também ali está muito evidente a questão do amor, né, que o marido tem que exercer com a esposa. Eu gostaria de perguntar, irmão Roberto Brito, quais as observações que a gente pode fazer, fazendo essa relação de Colossenses 3,19 com Efésios capítulo 5, do versículos que nós lemos aqui, falando do amor. Qual é a relação? Falando a respeito do marido para com a sua esposa. É interessante a gente observar, irmão Josimar, que a palavra amor, né, tanto aqui em Efésios 5 como em Colossenses, aparece repetidas vezes, né, nesse contexto do matrimônio. É o amor que costura, né, vamos dizer assim, toda a relação conjugal.
Por isso que o texto que o pastor leu, Romanos, né? Eu estava observando o capítulo 13. Né? O versículo 10, que eu pedi para ele ler, diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. E na outra parte ele diz que quem ama, cumpre a lei. Então, perfeito. A gente pode pensar, olhando para esse texto de Efésios e de Colossenses, quais são as características desse amor. Porque a gente está numa sociedade que muito se fala de amor. Sim. Muito se fala de amor. Se exige amor, é muito fácil a gente encontrar alguém se queixando que em tal lugar não tem amor, que o marido não ama, o marido às vezes se queixa que a mulher não ama, e um cobrando amor do outro. Mas quais são as características, né? Olhando para o texto, para a palavra de Deus, desse amor? O que significa de fato, segundo a Bíblia, amar? Quando é que eu amo a minha esposa? O que significa amar? Então eu percebo que algumas coisas a gente pode destacar. Primeiro, que o amor bíblico, ele deve ser oferecido pelo marido e não ser exigido pela esposa. A Bíblia deixa muito claro que é o dever do homem, o verdadeiro homem, como foi falado na primeira pergunta, o verdadeiro homem que nasceu de novo, que foi regenerado, ele amar a sua esposa. E a esposa, ela não deve ser como tipo uma delegada, né? Que fica ali vigiando, cercando, cobrando, exigindo. Não, o homem que sabe o seu papel, ele precisa, se ele tem um desejo de obedecer à palavra de Deus, ele entende que esse é o seu dever, amar a esposa. De sorte que o amor que a gente dispensa para as nossas esposas, dedica às nossas esposas, é um presente mesmo que devemos, né, dispensar mesmo, dedicar às nossas esposas. Então a primeira coisa que a gente destaca sobre esse amor é isso, é um dever, é uma obrigação. A Bíblia fala diretamente aos homens. Nós devemos amar as nossas esposas. Segundo, o amor bíblico do marido é uma ordem e não uma opção. Não é uma opção. Você vê que a Bíblia, Paulo, quando usa essa palavra, o verbo amai, está no imperativo presente. Isso é uma responsabilidade constante do homem no lar. De maneira que não há desculpa para não amar. É bem verdade, como o pastor já falou, nós não somos 100%, nem queremos ter a pretensão de nos colocar aqui nesse programa como pessoas que estamos em um processo, estamos melhorando, né? Estamos sendo confrontados, né, pela palavra, e a gente precisa entender que não há desculpa, né, para não amar nossas esposas. Se nós não estamos amando, precisamos melhorar, né? Sim. E fazer conforme a Bíblia nos ensina. E em terceiro lugar, para a gente não se prolongar muito, a gente percebe que o amor bíblico exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz na nossa vida, né, essa maneira de nós imitarmos a Cristo, porque a Bíblia diz que devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Já pensou que responsabilidade, que exemplo, que referencial? Agora, de nós mesmos a gente não consegue. Por isso que lá quando Paulo fala desse contexto em Efésios, se você puder ir na sua casa, dar uma conferida, voltar ao texto que foi lido, né, no capítulo 5, você vai ver que dentro desse contexto familiar, Paulo dá uma ordem muito interessante. No capítulo 5, versículo 18. Está dentro desse contexto quando Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E você vai perceber que quando ele vai falar sobre isso, dentro desse contexto, ele está falando de relacionamentos.
E o primeiro tipo de relacionamento que ele vai tratar é exatamente do marido e da mulher. Aí depois ele vai falar dos filhos, depois ele vai falar do patrão e os empregados, todo tipo de relacionamento o qual estamos inseridos. Mas de maneira que, sem a ajuda do Espírito Santo na nossa vida, não tem como. Por isso que é muito natural, né? E é bíblico que nós, principalmente o pastor que atende pessoas diariamente, né? No exercício do ministério, de vez em quando a gente também precisa aconselhar a juventude, nós que trabalhamos com jovens, a gente nunca aconselha um jovem, um rapaz, casar com uma moça não evangélica e também uma moça evangélica casar com um rapaz, com um jovem não evangélico. Por quê? Porque ele pode ser uma pessoa excelente, trabalhadora, honesta, ter muitas virtudes, mas se ele não foi regenerado pela palavra de Deus, se ele não nasceu de novo, se ele não teve uma experiência, né, de novo nascimento, é impossível ele amar a sua esposa dentro desse padrão bíblico, como Cristo amou a igreja. É quase que impossível. É impossível. É impossível. Então a gente sempre aconselha, não vos prendais a um jogo desigual, porque lá na frente a mulher vai exigir uma coisa que o marido não tem condição de dar, porque ele não teve essa experiência com Cristo. Então, o amor bíblico exige essa obra sobrenatural do Espírito. E para encerrar, a gente percebe que o amor bíblico é uma escolha e não uma emoção. Não uma emoção. Precisamos entender isso muito claro na Bíblia, porque muita gente se emociona, né, e casa até por causa de emoção. Essa emoção poderia dizer que é a paixão? Uma paixão, pode se enquadrar? Um sentimento que vem, mas é efêmero, é passageiro. Nas primeiras lutas que surgem no decorrer, né, da caminhada conjugal, aí a gente vê o que aí acontecendo. Exatamente. Né? Muitos casais se desfazendo, aí às vezes a mulher olha para o marido e diz: eu escolhi errado. O rapaz olha para a mulher e diz: eu descobri que não lhe amo. E assim fica essa desavença, porque o amor não é bíblico. Não é uma emoção, né? Não é bíblico. O amor bíblico, ele é uma escolha, né? Jesus, a Bíblia diz que ele nos amou até o fim. Até o fim. Todas as consequências que ele enfrentou, mas ele foi até as últimas consequências por nos amar. E a Bíblia diz, Roberto, de que o amor de Deus, que é Jesus, né? Ele foi derramado no nosso coração. Então, se esse amor de Deus foi derramado no coração, me veio a lembrança de uma escritura na primeira carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 13, que há quem diga que esse é um capítulo de que, se todos obedecessem esse capítulo 13, dava para caminhar firmemente e ser participante do povo escolhido que vai ser arrebatado na vinda de Cristo, né? É o capítulo do amor, né? É o capítulo do amor. Aí, imagine se nós substituíssemos assim, esse amor, colocasse o nome marido. O marido que tem o amor de Deus derramado no seu coração. O marido que ama a esposa como Cristo amou. Aí a Bíblia diz assim, o amor é paciente, mas vamos substituir. O marido deve ser paciente. Não é? Deve ser paciente. O marido deve ser, como diz a Bíblia, deve ser benigno ou bondoso. Né? O marido, ele não deve arder em ciúmes, não. E ele não, o marido que ama a Deus, o verdadeiro marido, ele não procura os seus próprios interesses, não. Ele não se exaspera, não fica irritado, não se ressente do mal
E assim vai. E o marido que tem amor de Deus no coração, ele não se alegra com a injustiça, não, absolutamente não. Ele não se regozija com a mentira, não, jamais. Ele sim regozija, se alegra com a verdade. Aí termina dizendo assim, o marido, substituindo, o marido que ama de verdade a Deus e a sua esposa, não é, que é a pessoa mais próxima dele, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E no fim ele vai cantar. Há uma música, parece que é de um cantor chamado Valdeci. Ele começa cantando assim, vai dar tudo certo, e no final ele diz, já deu tudo certo. Não é? Marido amando a sua esposa e a esposa submetendo-se ao seu marido. E os dois, não é, iguais, porque todos os dois foram formados, feitos, criados à semelhança de Deus, porém com tarefas diferentes, com papéis diferentes, não é? Com responsabilidades diferentes. Foi assim que o grande arquiteto Deus criou a família. Marido, mulher e filhos. Que maravilha! Já pensou nisso, meu irmão? Substituir o amor por marido? Meu Deus, que tarefa! Mas é uma tarefa que nós podemos se cumprir. Então a exposição da palavra de Deus está sendo feita nesta noite. Não é algo tão difícil, impossível. Não. O marido que está no processo de regeneração, que aceitou a Jesus Cristo, ele tem facilidade de entender tudo isso e de colocar em prática. Ser paciente, ser bom. Coisa maravilhosa. Nós vamos para mais um louvor e depois nós iremos retornar, porque está muito bom a exposição da palavra de Deus, coisas novas, coisas que precisam ser revividas nesta noite, e está sendo feita com muita excelência nesta noite. Nós vamos para um louvor e retornaremos no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Edson Coelho, certa vez, escreveu essa poesia linda, relatando o seu amor, o amor de Jesus, o amor de Deus para conosco. E nós vamos louvar a Deus. É assim que eu te amo. Aproveita, pega essa poesia em tuas mãos e declama ela para a pessoa que você mais ama. Você vai ver um sorriso lindo no rosto de quem você ama. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo,
mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Essa é a grande prova de amor. Glória a Deus. Jesus, que belo louvor, falando a respeito desse assunto, do amor. Amor. Liderança amorosa masculina. Esse é o tema do nosso programa desta noite, a Bíblia e a família. E você está sendo convidado a se alimentar, a fortalecer-se com a palavra de Deus. Nós vamos continuar nessa temática, falando a respeito do amor. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Pastor Djalma Silva, qual o padrão de amor para o marido estabelecido por Deus através da Bíblia? Olha, Josimar, a Bíblia como manual, que sempre chamamos de manual da família, evidentemente é manual para o marido, um marido de verdade. Basta que esse marido, basta que ele lidere como Jesus liderou. É simples assim, não é? Então Jesus, ele foi chamado, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Leão de Judá. Você sabe que leão, ele é bravo, leão é... Mas o homem, o marido, o verdadeiro marido, que imita Cristo como leão, mas é bom também a gente lembrar que no mesmo livro do Apocalipse, Jesus aparece como cordeiro. Então, podemos extrair de que Jesus tinha o coração de leão, mas também tinha o comportamento de um cordeiro. Às vezes o homem dá uma de leão, sim. Mas ele tem que ter o coração de cordeiro. Suas atitudes. Sim, não é? Eu lembro eu lembro que eu me lembro como o saudoso pastor Ludovico, quando ele estava fazendo uma cerimônia de casamento, que ele via o marido do lado direito, não é? Do lado direito do esposo, aí ele dizia, não, ela fica do lado esquerdo. E o lado direito, que é o braço direito, ele fica livre para proteger, como se fosse um escudo para a esposa. Muito bom. Não é? Entendeu? Tem momento que nós temos que ter as características de um leão, mas lembremos de que interiormente precisamos ter um comportamento de cordeiro. Não é? Leão é forte, não é? Mas também precisamos olhar para o cordeiro que é manso. Por isso que nós afirmamos de que basta que cada marido seja como Jesus. Liderando como Jesus, não é? Porque o marido é um líder, não é? Sim.
forte, mas também manso. Duro, mas também tenro, né? Sim, sim. Agora, agressivo até, sim, pode ser, não é? Porque, mas tem que ser muito sensível, Sim. pronto para perder, para ganhar. Ganhar o quê? Ganhar o título de líder segundo Cristo. Segundo Cristo. É. Ousado, sim, muitas vezes o marido tem que ser ousado, sim, mas também deve ser quebrantado. Não é? Quebrantado, porque está provado na Bíblia de que o vaso quebrado ele tem um valor imensurável na mão de Deus. Não é? Os objetos quebrados perdem o valor. Sim. Não é? Verdade. Um copo quebrado, um prato quebrado. Não tem. Um carro batido, a tendência é perder o valor, que quebrou alguma coisa. Mas o marido, às vezes ousado, mas acima de tudo ele tem que ter um coração quebrantado. Sim. Aí Deus vai lapidar ele, não é? Vai trabalhar na vida dele e daqui a pouco ele está um bom líder, um bom esposo dentro do lar, dentro do padrão de Deus. É isso que Deus quer. Sim. Agora, para ser, é preciso que passe por um processo que nós falamos no começo, não foi, Roberto Brito? Processo que é sobrenatural, que a Bíblia mostra que teve um homem muito sábio, muito sábio, foi Nicodemos, não era príncipe. Talvez Nicodemos, a posição de Nicodemos, talvez fosse como, quem sabe, um juiz do Supremo Tribunal, não é? Mas ele disse, olha, como é que pode ser um homem nascer de novo e poderá entrar no ventre? Então o homem natural não compreende as coisas de Deus, não é? Então o homem que passa pelo processo da regeneração, do novo nascimento, é uma nova criatura, então ele tem tudo. Sim. Se seguir o manual de Deus, ele tem tudo para ser um marido de verdade, um servo de Deus, um líder servo, um líder amoroso. Sabe como nós falamos há pouco tempo, né, que um marido que é paciente. Sim. Um marido que é bondoso, mesmo que ele vai vencendo, ele vai perdendo para poder ganhar, e assim vai. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, Cristo é o exemplo. Nós falamos isso no início e estamos ratificando a cada passagem bíblica. Tudo nos leva a Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Certo dia alguém perguntou por que Jesus não casou? Já fizeram essa pergunta, por que Jesus não casou? Mas se nós olharmos para a Bíblia, Jesus não casou porque o propósito do casamento de Jesus não era daquele período. Vai acontecer. Jesus era novo. Jesus não casou aqui encarnado, mas já está projetado, já tem um propósito de Deus, o casamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus essas três figuras. Jesus, ele é singular. Sim. Ele é singular. Ele também é superior. A superioridade de Jesus. E, sobretudo, a sua suficiência. Nós é que não somos suficientes. Quando Deus criou o homem, foi assim? Sim. Ele viu que o homem precisava de um complemento. Exatamente. Ele viu que o homem estava incompleto. Mas Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é Deus, não é? Se fez homem, mas é Deus, não é? Então, por isso que ele não precisou. Não é? Agora, o homem, ele precisa. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Até porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes que cordão de duas dobras, não é? É mais fácil. Imagine de três. Meu Deus. Deus, o marido e a mulher. E o próximo, que é a mulher, o mais próximo que é a esposa, né? Então, lá em Eclesiastes também, cordão de 3 dobras
é bem mais difícil partir. Bem mais difícil. É difícil. Se Deus estiver, não parte. Glória Por isso a que Jesus. o homem tem tudo. De acordo com o manual de Deus, ele tem tudo para ser um verdadeiro homem. Um homem líder, servo. Glória a Jesus. Que maravilha. Meus irmãos, nós já estamos indo para a reta final do programa, mas como está bom, como está gostoso ouvir a exposição da palavra de Deus. Nós estamos nessa temática, liderança amorosa, falando a respeito deste amor, né? Deste amor que parece que é o carro-chefe desta noite, é o amor. Marido, amai a vossa mulher. Então é esse líder amoroso, nós estamos focalizando nisso. E nós estamos, e você já sabe, nós estamos aqui dizendo desde o início que o maior exemplo deste amor é Cristo Jesus. E eu gostaria de perguntar ao irmão, ou ao evangelista Roberto Brito, baseado nesse padrão de amor, que Cristo é o nosso exemplo, quais exemplos que a gente pode obter na palavra de Deus, até mesmo no versículo 25 que nós lemos, né? Aqui eu gostaria de ler novamente. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu gostaria de saber quais os exemplos do amor de Cristo que o marido precisa imitar. Muito bem. Bom, Josimar, esse texto de Efésios 5, né, a partir do versículo 25, a gente pode destacar pelo menos 3 coisas aí com relação a esse padrão de Cristo que somos desafiados a imitar, né? A seguir. Primeiro, que o pastor já tocou nesse assunto, que o primeiro que se destaca aí no versículo 25 é a questão do amor sacrificial. Sacrificial. Né? O amor sacrificial. Nós já comentamos aqui nas perguntas anteriores que é um desafio para nós, como um verdadeiro homem que tivemos uma experiência de novo nascimento, né, de novo nascimento, o que significa realmente ser homem à luz da Bíblia, ser marido à luz da Bíblia, é você se sacrificar pela sua esposa, porque Jesus, ele deu exemplo, né? Ele fez isso pela igreja, e o texto deixa bem claro, né? Às vezes nós, como homem, seguimos aquela linha de ser muito durão, de ser muito assim, a prioridade dentro de casa tem que ser o homem. Às vezes até na divisão do alimento, o homem tem que ficar com a parte melhor e até a maior. E às vezes até os afazeres da gente precisa. Existe todo esse... Mas quando a gente é confrontado pela Bíblia, a gente viu até a gente vê que como pais, muitas vezes a gente tem que abrir mão mesmo. E principalmente aqueles que já têm conhecimento bíblico, né? Sim. Às vezes abre mão até de algum alimento, né? De alguma coisa para ver o bem-estar da esposa, dos filhos. Às vezes uma esposa sábia, eu creio que vai ser tratado nos próximos programas, né? Sim. Ela fica até observando, tem que melhorar, rapaz, porque ele só pensa na gente e... né? Que prover, né? Porque o marido, ele tem esse desafio, essa responsabilidade, né? Então a primeira coisa é o sacrifício, né? É aquilo que o pastor falou ainda há pouco, é perder para ganhar, né? Perde para ganhar. A segunda coisa que a gente destaca, lendo ainda os versículos que se seguem, 26, 27 e 28, né? Que Paulo fecha dizendo: assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo, porque quem ama sua mulher ama a si mesmo. Então a segunda coisa que a gente destaca é a questão do pastorear. Pastorear. É um exemplo também Sim. bíblico desse amor. Porque amor é atitude, né? Sim.
Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco. Ele não só ficou dizendo que nos ama. Ele prova. Então, como é que eu provo que eu amo minha esposa? Se sacrificando por ela quando preciso for. E geralmente é preciso. Sim. No dia a dia é preciso se sacrificar, perder para ganhar. Sim. E em segundo lugar, o pastoreio, né? Dentro de casa, dentro do lar. Porque a gente precisa entender que tem muitas vezes nós somos uma bênção dos portões para fora. Às vezes a gente alcança o mundo, né? Conquista o mundo, mas de portões para dentro a gente esquece de pastorear a nossa família. E Paulo, ele instruindo Timóteo, né? A usar alguns critérios para eleger os oficiais da igreja, né? Presbíteros, diáconos. E um dos critérios era esse: o homem tem que governar bem a sua própria casa. Porque às vezes quando ele não governa a sua própria casa, ele é pior, disse Paulo. É pior do que o descrente. Então é um desafio muito grande o pastorear a nossa família. Então, se eu amo a minha família, eu tenho que ser também um pastor do meu lar. É a minha primeira congregação. É gastar tempo de qualidade, né? Com a esposa, com os filhos. Se preocupar com esse crescimento espiritual. O discipulado. Na casa. Né? O discipulado, a intercessão. Né? O culto doméstico, né? Sim. Nós temos aqui os grupos familiares, né? Aqui na cidade de Santa Rita. Sim. Que eu lembro que na minha casa, né? Casa de meu pai, desde que ele se converteu ao Evangelho, que funciona o grupo familiar. Olha só. Desde que ele se converteu ao Evangelho. E o grupo familiar nada mais é do que você reunir a família para falar da palavra de Deus. Aí tem o privilégio de vir famílias não crentes, de vir um vizinho, de vir um familiar de mais distante, mas o objetivo sempre é reunir a família para ser instruída na palavra de Deus. Então o culto no lar, o culto doméstico, às vezes a gente falha nessas coisas. Sim, né? Eu já ouvi casos que tu pretende fazer um culto doméstico na casa de alguém e a esposa diz: o meu marido não quer, meu marido não aceita. E entra aí, né, o não pastoreio. Principalmente falando de não crentes, sei, né, de não exato. crentes, que não permite. E não permite. Não permite. Aí perde, né? E perde. Então, sai perdendo. Então, é também um exemplo bíblico desse amor. É uma prova que eu amo minha família quando eu pastoreio a minha casa, o meu lar, na disciplina, no discipulado, no ensino da palavra. E, em último lugar, a questão da proteção, que já foi falado aqui, né? O texto também fala sobre isso, que Cristo, versículo 25, amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para a santificar. Santificar é o quê? Qual o sentido dessa palavra? É separar para si. Então, Cristo santificou a igreja para si, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, nós precisamos proteger nossa família de tantas ideologias, de tantos movimentos anticristãos, antibíblicos que tem surgido nesses últimos dias, através da mídia, assim, das redes sociais. É um modelo de família que não está de acordo com a Bíblia. Na verdade, está muito distante do padrão de Deus. Músicas, muita coisa mesmo, uma enxurrada, uma avalanche de coisas que vêm contra a nossa família e pesa a nós, homens, maridos, estar vigilantes e proteger a nossa mulher, os nossos filhos contra toda essa avalanche de pecado, de promiscuidade que vem para destruir a família. Então, é um dever nosso, quando a gente segue o padrão bíblico,
a gente se sacrifica, a gente pastoreia e a gente também protege a nossa família. E quando fala de proteger, o que é que a gente pode destacar aqui? Quando a gente fala de proteger, tem uma coisa aqui muito interessante que eu não queria deixar passar, porque o que significa realmente o protejo a minha família? Aqui, proteger a família, conforme o versículo 28 ao 31, Paulo vai dizer isso muito claro, que significa não demandar mais e mais delas. A mulher já tem tanta coisa. Às vezes a gente coloca tanto peso nela que às vezes nem nós mesmos temos condição de carregar. Aí como é que eu vou proteger minha esposa dessa forma? Então foge desse padrão de sacrifício, de pastorear, de proteger. Não colocar sobre os seus ombros todo o peso de sustento no lar. Você veja que essa família moderna desse tempo tem invertido esses papéis, né? Aí o peso todo fica com a mulher muitas vezes. A mulher não quer ser submissa, o marido não ama, os filhos não obedecem, não honram, os pais não educam e o lar fica de cabeça para baixo. Aí o que é que acontece? Fica o peso todo sobre a mulher, decisões difíceis que precisam ser tomadas. Às vezes o marido não toma as decisões, deixa para a mulher. O discipulado, a disciplina dos filhos, tudo fica sobre a mulher. Então quando isso acontece é porque você, como homem, não está protegendo a sua família. É aquela velha história, né? Procura sua mãe, pergunta para sua mãe. Exatamente. Outra coisa interessante é muitas vezes se preocupando-nos com os detalhes de seu bem-estar. Quando eu me preocupo com o bem-estar da minha esposa. Sim. Tem até um teste, né, que a gente pode fazer, né? Os maridos podem fazer, né? Alguém pode fazer. Se eu perguntar, você sabe, você marido que está assistindo, né, participando desse programa, quais são as dores da sua esposa? 3 lugares onde ela mais se queixa de dores. Será que você sabe? Às vezes ele não sabe, não está nem aí. Sim. Mas toda mulher, ela geme, né? Sim. Tem um lugarzinho que ela sente mais dor e ela sempre fala. Às vezes o marido está tão desligado. Não se atenta aos detalhes. Não se atenta a esses detalhes. Não procura o bem-estar da mulher. E são coisas simples, é um testezinho, né? Pra gente ver como a gente falha. E às vezes o mais forte, que já foi falado aqui, mas também é um exemplo de que você está protegendo a sua esposa, é quando você assume efetivamente a direção do seu lar. Glória a Deus. Então, estamos sendo desafiados nessa noite a melhorar, né, a nossa posição, assumir o nosso compromisso, porque fazendo isso nós estamos de fato protegendo a nossa esposa. Então, resumindo tudo, respondendo a sua pergunta, esse exemplo, esse padrão significa se sacrificar pela esposa, pastorear a família, a esposa e proteger a esposa. Glória a Deus. Esse é o papel desse líder que nós estamos propondo, uma liderança amorosa. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, infelizmente nós estamos chegando na parte final de nosso programa desta noite, mas antes nós vamos ouvir um louvor e na sequência estaremos retornando para as considerações finais no nome de Jesus. Vamos para esse louvor e logo mais retornaremos no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com mais uma poesia. Oséias gravou Amo. Vamos louvar a Deus. Eu amo
amo, não há por que eu precise mudar. Eu amo, pois tenho Cristo em mim. Amo a mensagem da graça da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Amo a palavra da vida que ao céu me convida e vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Amo, não há razão para que eu não deva amar. Cristo soube ensinar o sentido do amor. Quando por mim morreu na cruz, eu sei que a energia suprema do amor, toda inspiração, amo a mensagem da graça da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Amo a palavra da vida que ao céu me convida e vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Amo, não há razão para que eu não deva amar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus Cristo. Meus irmãos, este programa, a Bíblia e a Família, nesta noite trouxe esse tema, liderança amorosa masculina. Os nossos convidados fizeram uma belíssima exposição da Palavra de Deus e acredito que você foi edificado nesta noite. Infelizmente, estamos chegando ao final, mas ainda queremos ouvir as considerações finais. Pastor Djalma, suas considerações finais diante desse tema, dentro da exposição que foi feita nesta noite. Eu espero que os maridos tenham sido tocados por Deus e também as esposas que assistiram, certamente com eles, também, quem sabe, estão olhando assim para o esposo, dizendo que é tempo de melhorar. É tempo de melhorar, porque a Bíblia diz que o marido deve pagar o que é devido à esposa. Ele deve corresponder em todas as áreas. Provisão, liderança do lar. Verdade que não existe assim assim como Paulo disse, não é que eu seja, mas você procura melhorar. Procuremos melhorar. Nós, como maridos, precisamos melhorar muito e muito para que sejamos, como disse há poucos instantes, líderes como Jesus foi, não é? Em termos de liderança, você vai ver Paulo líder, Neemias líder. Paulo, um destaque na vida de Paulo como líder é que ele abriu mão de alguma coisa para poder ser o que, não é? Para deixar o legado, né? O apóstolo Paulo, não é? Sim. Então, mas Jesus é o número um. É o número um. É o singular mesmo, é o padrão, não é? Glória a Deus. Liderar, repito, liderar servindo, liderando. Glória a Deus, glória a Deus. Evangelista Roberto Brito, as considerações finais.
Muito bem, com certeza todos nós fomos desafiados, né, nessa noite, nesse programa, que tem sido uma bênção, né, para as famílias aqui, todos aqueles que estão sempre acompanhando, né. O pastor citou 1 Coríntios, né, nas suas considerações finais, que o marido tem que pagar. Não quer trabalhar. E eu sei que eu devo, né? Eu me lembrei de Romanos 13, né? 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E eu creio que eu estou devendo, e talvez você também deve entender que está devendo. É uma dívida que nunca se acaba, né? É o amor, principalmente as nossas esposas, né? Glória a Deus. Então, espero que esse programa traga essa conscientização para todos nós e que a gente procure melhorar, né? Glória a Jesus. Pedir a Deus que venha nos ajudar a cumprir, né, essa tarefa que Ele colocou sobre nós. E temos certeza que Ele está pronto a nos ajudar, né? Que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele não vai deixar pela metade. Ele há de aperfeiçoar, e a gente está nesse processo de aperfeiçoamento. Por isso dependemos tanto da palavra de Deus. Então que Deus possa estar abençoando todas as famílias, em especial todos os homens, né, nesta noite. Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Eu quero agradecer, em especial ao pastor Djalma, evangelista Roberto Brito, por estar nos auxiliando nesta noite. Fizeram a belíssima exposição da palavra de Deus, e com certeza você, na sua casa, você foi edificado. Que este programa continue sendo assim, edificando a sua vida, edificando o seu lar, edificando a tua casa através da palavra de Deus. Nesta noite nós aprendemos sobre a liderança amorosa masculina, a respeito do marido. O maior exemplo, nós vamos sair daqui decorado, é Jesus Cristo. Amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Então, marido, esteja melhorando. Essa é a palavra nesta noite. Esteja melhorando sempre nesse quesito. Seja um líder amoroso na sua casa, no nome de Jesus. Eu quero finalizar já externando os nossos agradecimentos a Deus por essa oportunidade, e lembrando a você dos nossos programas que são exibidos no YouTube, no canal da Igreja Assembleia de Deus, em Santa Rita, na Paraíba. Nós temos o Culto Kid de 15 em 15 dias nas quintas-feiras. Nós temos todas as sextas-feiras este programa Bíblia e a Família. E também convidar a você que mora aqui na redondeza de Santa Rita, participar dos cultos. Nós temos culto nas nossas congregações, no Templo Novo. Você é o nosso convidado para estarmos juntos em família, glorificando o nome do Senhor. E nós vamos finalizar fazendo uma oração, e eu gostaria de pedir o nosso muito digno pastor Djalma para fazer esta oração final, abençoando a família que está nos assistindo nesse instante. Pai, somos gratos a Ti pelo privilégio que nos deste de comunicar as Tuas verdades do Teu Santo Evangelho. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho, Teu servo, o Josimar e Roberto Brito, a todos nós que tivemos, Senhor, este grande privilégio de comunicar algo que pesa sobre os nossos ombros como maridos. Que o Senhor venha nos ajudar a cumprir esta tarefa tão difícil, porém tão sublime, de ser líder servo. É o nosso alvo, é o nosso objetivo, pois assim fez o Senhor Jesus Cristo. Pai amado, despede-nos da Tua paz. Dá-nos uma noite tranquila, com sono reparador, e é assim que Te oramos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, e até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.